O coração. Irarirarirô. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Eu, a princípio, semana passada, eu errei o cálculo, porque eu achava que ainda tinha muitas aulas, mas por causa do feriado, a gente perdeu uma aula. Então eu ia falar um pouco de saúde pública para vocês, mas devido a gente só ter essa aula de sociologia e a próxima, eu vou focar no conteúdo mesmo que eu tenho para cumprir. Achei que tinha uma aula mais livre, mas o conteúdo de hoje é muito importante, é uma tentativa da gente interpretar a época que a gente vive, né, o início do século XXI. Então, dá luz até para os alunos, as alunas que estão fazendo aí a introdução, até para se quiser situar o fenômeno na época, vai ser mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer. Ok? Então, em todo objeto de pesquisa, é preciso a gente situar a época. Então, isso pode ser feito na introdução. Você introduz um parágrafo dizendo vivemos determinada época, com aí você bota as características da época, e aí tenta ligar isso ao fenômeno que você está estudando. Ok? Vou aguardar só mais um pouquinho, que está chegando gente aí, e eu vou iniciar. Professor, boa noite. A prova Boa do senhor noite. será de hoje a 15 dias, é isso? Dia A 20... nossa prova de sociologia, a semana de provas começa dia 22. Isso. 22 é o dia de protocolar a introdução lá em metodologia científica. E na terça eu vou depositar o arquivo da prova na página do time, da mesma maneira como a gente fez na primeira prova. Eu deposito o arquivo da prova às 8 da manhã da terça-feira e vocês têm até às 22 horas para enviar para aquele e-mail que eu sempre delimito. Aí você responde a prova e envia para o e-mail e pronto, e eu corrijo no outro dia, eu já tenho as notas. Ok? Certinho, professor. Obrigado. Tranquilo. Guardar só mais um pouquinho. 2, 4, 6, 8, 9, 6, 15. Está faltando uns 5 alunos. Vou aguardar só mais 1 minuto ou 2 e a gente inicia. Eu gostaria que vocês separassem uma folha de papel, ou quem anota, quem faz anotação direto no Word, preparasse aí o notebook, que eu vou ditar alguns
alguns enunciados, algumas... Se eu tivesse em sala, eu iria no quadro, mas na aula remota aqui eu tenho que falar, né? Então eu vou ditar alguns conceitos. É melhor, então, preparar uma anotaçãozinha, um papel. Ou tem gente que digita já direto no Word, aí fica ótimo. Então a nossa prova será Karl Marx, o primeiro conteúdo, Max Weber, que eu fiz em uma aula, e o assunto de hoje, que chama pós-modernidade. Então, pós-modernidade eu vou fazer na aula de hoje e na próxima terça. Então, a gente ainda vai fermentar bastante esse conteúdo. Então, agora 2, 4, 6, 8, 9, com 9, 18. Está faltando dois ou três alunos. Mais um minutinho. 19. Ok, gente, vamos iniciar. Então, primeiro, vamos iniciar. Tá faltando, são 2, 4, 6, 8, 9, são praticamente, chegou agora, 20 alunos, é o time praticamente completo. O Danilo Noleto ontem faltou minha aula, estava matando minha aula, estava na academia, não ligou nem o celular. Não, professor, Não tem problema não, hoje ele não faltou. Tô aqui. Hein, Danilo? Eu faltei ontem que eu estava me sentindo mal, mas não estava com paciência de assistir aula, não. Tranquilo, cara. Aí vamos ser sinceros, não é para ficar só online, não participar, é melhor não entrar. É verdade. Então vamos lá. E agora com essa chuva, né? Isso aí ataca muito sinusite, essa chuvisquinho velho que andou dando aí, né? Tá? Gente, com paciência. Eu fico com a garganta ralada. Então vamos lá, gente. Então o conteúdo chama pós-modernidade. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Confirmem aí. Sim, professor. Então vamos lá. Então o assunto chama pós-modernidade. Então, isso aí não é um termo criado por mim, é um termo científico, tem vários autores que cunharam o termo, e hoje é como se você pudesse buscar uma tipologia para o nome da sociedade que a gente vive, a tipologia seria essa. A tipologia seria pós-modernidade, para a gente explicar o que é 2021. Mas se a gente fala de uma pós, então existiu uma fase chamada modernidade. Então eu quero que vocês anotem. Vamos lá. A modernidade. Primeiro, já que a gente vai falar de uma pós, existiu apenas modernidade. Então modernidade é tudo que começou em 1800. Olha, eu vou situar primeiro no tempo. É tudo que começou em 1800 e vai até 1980. Foi 180 anos de modernidade. Modernidade é tudo que começou em 1800 e foi até 1980. Então, significa que vocês já nasceram na pós-modernidade, a grande parte de vocês, né?
daqui da turma. Então, botem assim, é a mesma coisa que sociedade industrial. Então, esse período aí, entre 1800 e 1980, é o período que se chama de sociedade baseada na indústria, que já não é mais. Continua existindo a indústria, mas não é o grande setor mais hoje. Bora? Posso continuar? Posso continuar, gente? Sim, sim, professor. Então vamos lá. Botem assim, o que era riqueza? Interroga. O que era riqueza aí na fase industrial? O que era riqueza? Interroga. Respondam logo. Os bens materiais. O que era riqueza? Interroga. Os bens materiais. Então, tudo que saía de uma indústria e se materializava, uma mercadoria, então corresponde a essa época. Aí vamos para frente. Botem assim, agora, pós-modernidade é a nossa época. Botem, pós-modernidade. É tudo que vai de 1980 até 2021 e continuando para frente. Então agora, quem quiser levar esse nome para o título do trabalho de vocês, né? Quem está falando de uma temática suicídio, pode ser suicídio na pós-modernidade. Quem está falando em Covid no contexto da pós-modernidade. Então você pode botar esse nome num parágrafo para explicar a sua temática e pode botar até no título, que é bem visto, né? É o nome da nossa época. Então, corresponde a tudo que começou no ano recente, de 41 anos atrás, 1980, e nós temos, então, vem até hoje, nós estamos com 41 anos dentro da pós-modernidade. Ok para todos? A novidade agora, o que é riqueza hoje? Interroga. Aí vocês vão ver uma diferença. E aí já é o início da explicação da nossa época. Eu disse que eu ia fazer essa aula já no primeiro dia de aula, quando eu entrei lá na sala física. Eu disse que ia realizar essa aula, onde eu iria explicar o mundo de hoje. Ok? Falei para vocês lá dentro da sala de aula física. Então, o que é riqueza hoje? Botem. Vai entrar uma letra I, ó. São os bens imateriais, junto, imateriais. Na sociedade industrial eram os bens materiais e agora é os bens imateriais. O que é isso, professor? Anotem, é o setor de serviços. É o setor de serviço. Vou dar exemplos. Quem tiver uma caneta rápida mídia, moda, internet, marketing, educação. Veja o caso aqui da empresa Idux, que toma de conta da IDOMED e da Unifacid, a Faculdade de Medicina e os outros cursos, né? É um serviço de educação, esse que eu estou aqui, esse que vocês estão envolvidos e que eu sou professor. Toda forma de comércio digital, né, que não para de crescer. Então, esses são os grandes setores hoje. Então, se você vem chegando de avião numa cidade, atenção, se você vem chegando de avião numa cidade e pela janelinha do avião você vê muitas chaminés soltando fumaça, essa cidade é atrasada, porque ela ainda está na fase industrial. Vê se vocês compreendem aqui a metáfora. Agora, se eu ver descendo de uma cidade que eu nunca cheguei e por cima da cidade só tem galpões de empresas de tecnologia,
esse lugar está riquíssimo e está já no setor mais dinâmico que existe no capitalismo, o setor mais próspero. Ok? Ok, gente, para todos? Certo, professor. Eu quero que vocês voltem agora, vamos dar um passo para trás, voltem lá para a modernidade. Um pouquinho de filosofia agora. O professor Luiz Carlos leciona filosofia também. E é bom, a filosofia ela é um conhecimento que ela está atrás de todos os conhecimentos, até da medicina tem filosofia. Então, botem assim, os valores da modernidade, eu vou dizer só citando, quais eram os valores dessa época aí de 1800 a 1980? Pronto? 2 pontos. Os valores, 2 pontos. Posso começar? Hein, gente? Pode, professor. Anotem, razão, vírgula. Ciência, razão, ciência, progresso e democracia. Razão, ciência, progresso e democracia. Então, esses foram os grandes valores da chamada fase da modernidade. E a razão, de mão dada com a ciência, se você pode botar assim, razão mais o símbolo de mais ciência, iria gerar a verdade. A nova verdade desse período era da razão humana com os conhecimentos da ciência. Agora pulem para a pós-modernidade. Botem valores, os valores da nossa época agora. E com isso, eu quero que vocês parem de dizer, o professor está fazendo teoria. Não estou fazendo teoria, não, estou falando de coisas reais, não é teoria, não. É o que nós, eu, vocês, todos nós estamos vivendo já concretamente. Valores da nossa época, anotem, o corpo, vírgula, vamos botando vírgula, o corpo, vírgula, a saúde, vírgula, a longevidade, vírgula, o conforto, vírgula, a segurança e o consumo são os valores da nossa época. Olha, veja como modificou. Todos anotaram? O corpo, a saúde, a longevidade, segurança, o conforto, o consumo. Ok para todos? Todos anotaram? Gente, rapaz, mas que... Existe vida? Sim, professor. Ah, agora sim. Poxa, caramba. Tem hora que eu penso que eu estou falando sozinho e é muito chato. Ok. Então eu quero que vocês agora passem a botar assim, características da pós-modernidade. Então eu vou ditar também, da maneira como eu estou fazendo, características concretas, objetivas do que está rolando mesmo na nossa vida, não é conversa de teoria. Então vamos lá. Eu vou dizer uma. Tem uma que eu acho mais filosófica demais, eu não vou nem comentar com vocês. Eu vou botar uma mais que der para a gente... Botem assim, uma crise de criatividade. Uma crise de criatividade. Veja só, muito a cara da nossa época. Uma crise de criatividade. 2 pontos, assim, ó.
na dificuldade de criar o novo, vírgula, recorremos aos estilos do passado. Na dificuldade de criar o novo, vírgula, recorremos aos estilos do passado. Então, assim, o que é isso? É meio contraditório, porque numa época como que nós temos uma abundância de fontes de informação, as pessoas têm dificuldade de criar coisas novas. E o que a gente vê, duas áreas, uma área, vamos dar direto logo, uma área onde a gente vê muito isso, a moda, né? Como os estilistas têm dificuldade de criar modas novas, o que eles fazem, agora mesmo domingo eu estava vendo uma revista do Globo e tinha uma matéria de umas bolsas de mulher feito de crochê. Eu digo, meu Deus, o crochê está voltando. Então, assim, tudo que já rolou volta na moda. Então, como esses criativos do mundo da moda têm dificuldade de fazer coisas realmente novas, então significa que eles recorrem. Então, sempre se volta aos anos 70, ao hip chic, sempre se volta aos tipos de sapato que se usou há 30, 40, 50 anos atrás, aos tipos de roupa e de modas. A década de 70, ela nunca sai da vida da gente eternamente, aquela coisa do rock, da estética dessa época sendo dominante no mundo da moda, né? A arquitetura também tende a se copiar demais. Você troca de cidade e você vê as mesmas fachadas dos prédios. Então, assim, poxa, os arquitetos não conseguem criar coisas novas. É muito esquisito isso, né? Uma outra característica chama assim, anotem, uma outra característica é o presentismo, que a gente, boa anotem, o presentismo, vem da palavra presente, o presente que a gente viu. Presentismo significa, 2 pontos, o passado já não serve mais. O passado já não serve mais. E o futuro é incerto, vírgula. O passado já não interessa mais. E o futuro é algo incerto, vírgula. Daí nos apegamos a uma eterna sensação de presente, de viver o presente. Professor, onde é que a gente sente isso? Redes sociais, portal de notícias 24 horas, por aí vai. O mundo digital, o mundo da informática, o mundo da internet. Ele nos prende diariamente nos acontecimentos de hoje. Professor, e o acontecimento de ontem já não interessa mais. Professor, os acontecimentos daqui a 5 anos, não, ninguém tem nem ideia do que vai ser. Uma característica da nossa época, diferente do século XX, é que no século XX o tempo era mais devagar, e por ser mais devagar, as pessoas podiam planejar a vida. Por exemplo, surgiu uma área nova de medicina, dava tempo do médico ir lá em São Paulo, fazer uma especialização sobre aquilo e voltar, e 4 anos depois ainda dava para ele assumir aquela especialização. Hoje, em 4 anos, uma especialização médica muda praticamente 100%. Então, o médico, a médica hoje não podem mais parar de estudar, parar de se qualificar e parar de se atualizar, senão ele sai do mercado. Ou ele vai atender só na zona rural e em cidades pequenas, porque em capitais ele não fica. Porque nas capitais tem essa coisa da eterna atualização da profissional. Ok? Eu vou botar um slide, então,
para ficar mais ancorado o que nós estamos conversando. O que a gente tem que perceber, gente, principalmente, é que está tendo mudanças na nossa vida. Então, mais uma vez, vou dizer aquela mesma frase. Não me venha com essa conversa de que o professor deu uma aula falando de teoria. Isso não existe. Está rolando na prática. E surgiu um slide aí para vocês? Surgiu, gente? Sim, professor. Então, assim, esse slide aqui, o que é que eu quero? Eu quero que vocês entendam as mudanças. Então, a gente vai falar um pouco o que está mudando na família, mudando na maneira de trabalhar, na maneira de se relacionar. Então, vejam que isso aí muitas vezes, vocês das novas gerações, vocês vivem a mudança, mas vocês talvez não estejam interpretando ainda, vocês ainda não entenderam a mudança direito. Então, é uma tentativa desse conteúdo, é situar um pouco o aluno, a aluna, na questão dele perceber a transformação. Então, vamos lá. Ó. Se constitui uma nova sociabilidade. Professor, o que é nova sociabilidade? Novas, anotem aí, novas relações sociais. Uma crise de valores, olha aí, ó, aquele termo entre aspas. Ó. Mas que valores é esses que estão em crise? Os valores do período da modernidade industrial, aqueles que eu ditei para vocês. Razão, ciência, progresso, democracia. Então, algo está morrendo. O que era aquela sociedade que tinha como base a indústria. E algo está se montando, se constituindo. Olha aí no slide. Ó. A sociedade pós-industrial. Então, a gente já está depois da indústria. Uma sociedade muito forte de serviços e muito forte de informática. Continuamos no mesmo sistema, a gente não alterou o sistema, a gente está no capitalismo. Com uma nova roupagem, é como se o sistema estivesse trocando de roupa. Quando eu digo isso, ele está mudando a estrutura. E aí, no final, eu digo, ó, com mudanças na ordem institucional. O que é esse institucional? Vem daquela palavra que eu expliquei para vocês nas primeiras aulas, instituições sociais, que é os rituais da nossa vida, família, casamento, trabalho, economia, política, lazer, educação, por aí vai. Vamos ver um pouco essas mudanças. As tipologias, né, os tipos científicos que se fala. Sociedade pós-moderna está em dois autores, um filósofo francês, Lyotard, e um geógrafo americano, David Harvey. A sociedade, o termo sociedade pós-industrial, quem criou foi um americano chamado Daniel Bell e um italiano chamado Domenico De Masi. E sociedade de serviço é um termo de um comunicador canadense chamado Alvin Toffler. Que mudanças nós podemos notar concretamente nessas novas relações? Primeiro, novas formas de família. Eu estou com um dado aqui de 2010, mas é porque de 2010 para cá não houve outro censo. Era para ter sido em 2020, mas o Bolsonaro está com problema de negócio de liberar o dinheiro e ficou agora para 2021, para 2022, né? Já começou devagar, mas vai ser mais em 2022. A evolução da família brasileira. Primeiro, a família brasileira foi patriarcal, aquela família grande que morava numa casa enorme. Depois ela virou a família nuclear, que é um casal e 2 filhos, né? Uma família típica hoje. E a nova tendência é os lares monoparentais. O que é isso? Mono, um só, parente, pai. Deriva do inglês. Então é assim, é uma filha vivendo só com o pai ou só com a mãe, ou um filho vivendo só com o pai ou vivendo só com a mãe. Então é fruto do excesso de separações dos casais, divórcios. Então é uma família que está repartida, o filho vivendo com o pai ou com a mãe, a filha vivendo com o pai ou com a mãe separadamente. O modelo é o nuclear, família pequena ou família modelo da novela, porque a novela sempre, o casal só tem 1 ou 2 filhos, é incrível. Temos ainda o casamento de fato, quando você não vai nem no cartório nem na igreja. Então, aqui no Piauí a gente chama se juntar. Né? No Código Civil do Direito, chama
coabitação, coabitar, viver junto. Também tem nos Estados Unidos o chamado casamento experimental, que você mora durante um tempo com uma pessoa, seja quem ela for, para ver se dá certo, e aí depois virando uma relação realmente, né, maior. E o casamento unitário, esse nome casamento unitário, eu tirei dos documentos do governo federal, do governo da Dilma. Agora, no governo do Bolsonaro, eu não sei que palavra eles estão usando. Mas no governo da Dilma era casamento unitário. O que é isso? É quando o João vive com João, Maria vive com Maria. O casamento de um mesmo sexo. Na tipologia do governo federal era casamento unitário. E uma coisa novíssima hoje, que é o poliamor, né? Que é um homem vivendo com duas mulheres ou duas mulheres vivendo só com um homem. Então já há livros sobre isso. Então assim, não está acontecendo em totalidade. Estou dizendo que já existe esse modelo, mas é residual. Residual significa que acontece muito pouco, né? Novas formas de trabalho. O teletrabalho, que é trabalhar com informática, com computador, ou, né, com satélite. O trabalho e o ensino à distância, como esse que nós estamos fazendo agora. A volta do trabalho no lar, que a gente chama de casa eletrônica, e agora com a pandemia pegou a palavra americana, trabalho de home office. Flexibilidade da produção e do trabalhador. O que é isso? É você produzir um produto em vários países diferentes. Desemprego conjuntural. O que é isso? É o desemprego causado por crise econômica, quem quiser anotar. Desemprego conjuntural é um desemprego causado por crise econômica. E tem o desemprego estrutural, que é causado pela tecnologia. Desemprego estrutural, a gente pode botar assim, quando a máquina substitui a mão de obra humana. Ok para todos? Professor, exemplo, caixa eletrônico, robôs, satélites, fibra ótica, código de barra, tudo isso produz o desemprego estrutural, ou seja, as empresas trabalham cada vez mais, no maior volume de produtividade, cada vez mais com menos pessoas dentro das empresas. Ondas migratórias de mão de obra, a gente está assistindo isso diariamente na televisão, pessoas fugindo de uns países porque está tendo guerra, está tendo fome, está tendo alguma mudança de governo, e eles fogem para tentar a vida em outro país, mas principalmente chegar na Europa, porque eles acham que na Europa tem emprego. O brasileiro entrando nos Estados Unidos pela fronteira do México, atravessando o deserto, tem que nadar para atravessar um rio, mas se conseguir não morrer no caminho, chega nos Estados Unidos, né? Vai trabalhar lá. Novas formas de política. Então, aquela política com o político em cima de um caminhão, fazendo um comício, isso hoje só tem lá nos interiores de Zé de Freitas, um negócio muito interior do interior do interior, mas em cidades um pouco maior, a campanha hoje ela é toda feita na televisão, no rádio, ou por internet, essa coisa, esse comício de rua está cada vez menor, cada vez menos. Então, a nova burocracia digital é como é que o governo controla a população. Então, a nova burocracia, que antigamente era com dados em fichas, hoje é com os computadores. No Brasil, nós temos o voto online, o voto em urna eletrônica. O comício via endereço eletrônico. Então, tem muito político que manda mensagem para o eleitor através de spam ou de e-mail. Mensagens diretas ao eleitor via e-mail, o neoliberalismo. Anotem aí, eu vou dar um conceito para neoliberalismo, anotem. Eu sei que quando vocês assistem televisão, vocês já ouviram esse termo, mas talvez não saibam o que é, eu vou clarear. Anotem. Posso? Anotem aí, o que é neoliberalismo.
Botem, é uma ideologia política e econômica, neoliberalismo. É uma ideologia política e econômica que defende, é uma ideologia política e econômica que defende a diminuição da interferência do Estado com E maiúsculo, que defende a diminuição da interferência do Estado na economia, vírgula, passando a economia para os empresários. Passando a economia para os empresários. Um exemplo disso, anotem, o fenômeno das privatizações, quando uma empresa é do governo e o governo vende para os empresários. O fenômeno chamado privatizações. O Bolsonaro já anunciou que quer privatizar até a Petrobras, a empresa de petróleo. Esse neoliberalismo, como está entre parênteses, veio após o enfraquecimento do socialismo ali na década de 80, no fim da modernidade. Houve também uma diminuição dos benefícios sociais gerados pelo Estado. Aqui no Brasil a gente não conhece muito isso, que aconteceu muito pouco. Um exemplo agora, por exemplo, é esse auxílio emergencial que o Bolsonaro está dando aí no período da pandemia para aquelas pessoas mais sem renda. É um exemplo do que está no slide econômico de welfare state. Welfare state, em inglês, significa bem-estar social. Ou seja, é uma maneira do governo beneficiar a população. Só que isso no Brasil é muito pouquinho, né? Primeiro porque a gente não tem riqueza para andar distribuindo, e depois porque realmente o Estado está cada vez mais se escondendo dessa relação aí, pelo menos naqueles governos mais liberais, né? Fornecimento privado de benefícios sociais ou privatização dos direitos sociais. O que é isso? É assim, se o governo não me dá um hospital bom, gratuito, eu vou ter que ir atrás de um plano de saúde. Se o governo não me dá segurança, eu tenho que botar a cerca elétrica, comprar escopeta, o vigia, a empresa de segurança. Então, já que o Estado não quer mais me financiar essas coisas, eu tenho que ir atrás para resolver. Agora, fica numa situação difícil porque você continua pagando os impostos. Então, assim, você paga os impostos e você não recebe nada em troca. Então, isso no Brasil, isso é muito ruim. A gente paga muitos impostos. Acha-se que o brasileiro paga pouco imposto. De jeito nenhum, ele paga muito. Muito. Demais. Agora não tem benefício nenhum, então isso é que é ruim. Uma nova economia, globalização, os americanos chamam, mundialização é como os franceses chamam, mercado mundo é um francês chamado François Chesnais, cassino global é um sociólogo alemão chamado Robert Kurz, indica uma interdependência econômica entre as nações do Ocidente. É verdade isso? Eu diria para vocês que lá no início, na década de 90, do final do século XX, até que tinha uma verdade, mas hoje não. Principalmente depois do governo do Donald Trump, né? Os Estados Unidos saiu da globalização praticamente, né? Assim, entre aspas. Não, aí eu digo, hoje impera o protecionismo, proteção dos mercados internos a partir de Trump, com a volta dos nacionalismos e partidos de extrema direita, né? Que dá para você ser uma pessoa de direita, mas não precisa ser de extrema direita, né? É sinônimo de liberalização comercial e abertura das economias nacionais. Isso é em tese. A globalização é exatamente essa liberdade de fazer comércio com o mundo todo. Só que o que é que os países fazem? É assim, num produto em que eu sou bom, eu não quero que ninguém cobre imposto. Agora, num produto em que eu dependo, eu também quero imposto baixo. Então, assim, é muita conflito de interesses, né? No Brasil, o suco de laranja brasileiro, que dá 2 safras por ano,
ele invade muito os Estados Unidos. Só que o governo americano cobra 36% de impostos em cima do suco de laranja. O que é que acontece? O suco de laranja fica caro, não consegue dominar o mercado. Então, o que é que os Estados Unidos estão fazendo? Está protegendo o mercado deles. O Brasil hoje é o maior produtor mundial de carne bovina. Então, assim, quando a carne bovina chega nos Estados Unidos, o governo americano cobra 45% de impostos em cima da carne brasileira. Então, assim, a carne brasileira fica cara e não consegue. Então, assim, esse papo de globalização, eu já estou dizendo papo, é uma conversa muito furada, porque os países, eles querem se beneficiar onde são fortes e se fecham para os outros países onde são mais fracos. Por exemplo, quando o Brasil importa computadores dos Estados Unidos, o Brasil só cobra 12%. Por quê? Porque os americanos, se a gente cobrar mais, eles não querem vender computador aqui dentro. Então, eles são muito sabidinhos. Né? No produto que eles são bons, eles querem pouco imposto. E no produto em que nós somos bons, eles querem ferrar. Então, a globalização é uma conversa meio de Araque. Chama de Araque Obama. Que transformações vêm acontecendo desde a segunda metade do século XX? Então, não é da agora, já estava posto aí desde a década de 50, né, há 70 anos atrás. As grandes descobertas tecnológicas na automação. A automação é produzir com máquinas automáticas, máquinas inteligentes, robôs, caixa eletrônico, fibra ótica, satélite, robótica e microeletrônica. Aumento do setor de serviço. Então, esse é o grande setor hoje, não é mais a indústria. Delivery, self-service, comércio, entretenimento, viagem, turismo e uberização. Porque o modelo da empresa Uber, ela não está hoje só em carros, não. Ela está em vários setores. Está no ramo da moda, está no ramo da transporte de carga. Então, assim, é o modelo de administrar e de fazer negócio. Forte influência da mídia, da realidade midiática e da informática. Como hoje a gente é influenciado por aquilo que saiu nas redes sociais ou saiu, né, na internet. A vida da gente hoje não tem como se separar mais disso. Presença das redes de comunicação como a ideia chamada aldeia global. A aldeia global é essa coisa de se ocorrer um terremoto em Teresina, em 10 minutos vai dar essa notícia lá no Japão, mas se ocorrer um terremoto no Japão, em 5 minutos vai ser percebido aqui em Teresina. Então, assim, o mundo todo coberto por satélites e por redes de notícias. Também as redes sociais e os canais de YouTube. Então, tudo isso realmente invadiu nossa vida e não tem nenhuma pista que irá sair. Eu acho que vai ser meio... Fica uma ideia de que será para sempre, mas eu acredito que na vida nunca nada é para sempre. Na pós-modernidade, qual é a utopia? O que é que a gente está sonhando em modificar? São as ideias de mercados livres e globalização. O pensamento único dessa ideia chamada neoliberalismo, que é diminuir o tamanho do Estado e passar o controle de alguns setores para os empresários. Isso não foi feito só no Brasil. Foi feito na Inglaterra há 40 anos atrás, foi feito nos Estados Unidos há 40 anos atrás. Só que esses países mais ricos que eu citei, eles não vendem empresas estratégicas como telefonia, que no Brasil a gente vendeu, não vendem jazida de minério, aqui a gente vendeu a Vale do Rio Doce, que tem 300 anos de minério de ferro para ser tirado de lá e a gente vendeu, né? Apesar de que 50% da Companhia Vale do Rio Doce é Bradesco e Itaú, pelo menos são bancos brasileiros que são donos daquilo, né? A inovação tecnológica é o fator de reprodução da acumulação de capital, aquilo que eu falei na obra do Marx. Na época do Marx, o que fazia expandir a riqueza era a exploração do trabalho. Hoje não. Hoje é a criatividade, a inovação. O celular que liga e que recebe chamada, e que guarda chamada, e que manda mensagem, que recebe, e que escaneia e passa um documento, isso aí já existe. Não me faz desejar mais um celular. Aí o que vai ser o futuro? O futuro vai ser um celular que vai fazer eletrocardiograma. Pode. O celular que vai marcar o controle de uma corrida.
se eu estiver fazendo caminhada ou corrida. Então é isso, a cada dia que passar, vai entrar mais novidades dentro do celular. Isso a gente chama de destruição criativa. O que é isso? É uma inovação chegando atrás da outra, e quando uma nova inovação chega, ela mata a velha inovação que tinha anterior, porque todos querem comprar. Quando vocês chegam no supermercado, aí tem uma lata de Nescau que você já comprava e tem uma nova embalagem da lata do Nescau. Qual é que você compra? Existe vida? Ah, pá, o pessoal não está assistindo a aula, não. Meu Deus. Qual a embalagem que você leva, gente? Qual a embalagem que você leva? A nova. A nova, professor. A nova. E no canto da embalagem ainda vem assim, com novas vitaminas. Você quer saber dessas novas vitaminas? Eu não quero mais as velhas vitaminas. Eu quero a nova. Aí você vai na revendedora, né, de automóvel. O carro que no ano passado estava com os faróis quadrados, agora o farol veio redondo. Aí você diz, rapaz, está lindo eu vi a frente do carro. Então você não quer mais o modelo de 2020. Você quer o modelo 2022, então, porque o farol, você já vê que o design... Então, o que é que tem de novo no carro? Nada. Muitas vezes, aqui no Brasil teve um carro da minha época, o cara fica velho, chamava Opala. Era da Chevrolet. O Opala, ele durou 14 anos, sempre com o mesmo motor. Então, o que é que a empresa fazia anos após ano? Ele trocava só os frisos, os para-choques, as lanternas, as maçanetas. Então, todo ano o carro vinha com um design novo, que a gente chama só a casca, porque durante os 14 anos o carro teve o mesmo e o único motor. Então, o que é que a empresa estava vendendo? A aparência, o que a gente chama de layout ou design. Estava vendendo a aparência do carro, porque o coração do carro, o motor, era o mesmo. Marx afirma no Manifesto Comunista, um livro dele, logo no início, que a burguesia tem uma necessidade constante de revolucionar os meios e as relações de produção, produzindo a sua própria destruição. Então, traduzindo essa frase assim, no mercado, os empresários entram numa competição e começa a haver inovação. Então, o empresário que não acompanha essa inovação, ele vai ser descartado do mercado logo, porque ninguém vai querer comprar a inovação antiga, vai querer todo mundo ter a inovação mais recente. Né? Eu vou perguntar, aqui em Teresina tem umas peculiaridades, por exemplo, em Teresina você ainda encontra, em mercado público, você ainda encontra balança de ponteiro. Mercado do Mafuá, Mercado da Pissá, Mercado Central. Balança que é um peso, aí tem assim um coisinha que diz o peso em termos de um indicador mecânico. Hoje você chega nas grandes supermercados, nas padarias, a balança é digital. É como se o digital transmitisse mais confiança e confiabilidade. Geralmente ele tem um lacrezinho do órgão e metro, essas coisas, que fez lá a aferição do peso do pãozinho. Então, você não quer uma balança mais de ponteiro, porque aquilo ali talvez não seja confiável e você possa estar sendo enganado. É isso. Que capitalismo é esse que a gente está vivendo? Ele é global. Você pode ver que, por exemplo, o Ronaldinho Careca e o Ronaldinho Cabeludo, eles fazem publicidade de um refrigerante, por exemplo, Pepsi. Esse filme publicitário ele vai rodar o mundo todinho, porque em qualquer lugar do mundo, todo mundo sabe o que é Pepsi e sabe quem é Ronaldinho Careca e Cabeludo. Antes da Copa, eu fiquei impressionado na globalização, foi assim, antes dessa Copa da Rússia, que não foi a última, na Copa da Rússia, né? Um repórter do Globo Esporte, ele parou numa ilha, ele conseguiu descer um avião numa ilha perdida no meio lá da região ali em cima da Nova Zelândia, que chama de Polinésia. Aí ele baixou o avião, lá só morava mais ou menos assim 100 pessoas na ilha. O avião desceu na pista e ele começou a caminhar numa praia, aí encontrou alguns pescadores.
Aí, ao se aproximar dos pescadores, ele mostrou uma foto do Pelé, o jogador brasileiro. Aí o nativo olhou e disse, Pelé. Então, olha, lá na ilha de Lost, a ilha do nada, se sabia quem era Pelé, o jogador brasileiro. Então, assim, o mundo ficou globalizado. Não existe mais um lugar onde você está isolado. Não existe isso. Eu diria que é quase impossível hoje você se esconder, né, assim, numa ilha onde você não assiste a televisão, onde você não tem... É muito difícil, é muito difícil. Então, a mídia, ela propagou essas imagens padronizadas. Se você fala de futebol, é Pelé ou Maradona, são os maiores ícones atuais, né? Então, assim, é como na ginástica, é como nos outros esportes, tem os ídolos, né? Como o que é o Barcelona, o time Barcelona. Todo mundo sabe o que é Real Madrid, todo mundo sabe o que é. No segundo tópico, o que capitalismo é esse? É global, estruturado por uma rede de fluxos financeiros, que principalmente chama Bolsa de Valores. Os marxistas afirmam que o trabalho morto... Professor, o que é trabalho morto? É o trabalho onde eu já tive lucro com ele. Então, assim, eu estou investindo numa mercadoria ou num serviço, na qual esse dinheiro que eu estou botando lá, ele já vem de lucro. Superou o trabalho vivo. Então, o trabalho vivo é quando uma pessoa está trabalhando e tirando lucro pela primeira vez. Traduzindo, trabalho morto seria o capitalismo financeiro, o capitalismo de banco, de bolsa de valores. E o trabalho vivo é o trabalho de quando você tem uma empresa que é produtiva e que produz concretamente um serviço, uma mercadoria. É como se eu dissesse que o capitalismo das finanças hoje fosse mais forte do que o capitalismo realmente real e produtivo. Então, isso eu sinto muito dizer essa frase, mas é a pura verdade, né? Uma bolsa de valores, ela tem a capacidade de tirar um presidente da República do cargo. Não precisa nem de política. Se a bolsa de valores for negativa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, o presidente da República pede para ser, como é que a gente chama? Renuncia. Ele dá uma renúncia. Então, a Bolsa de Valores hoje é um expediente que tem a capacidade até de atropelar um presidente da República, dependendo da crise que você se meteu, né? Ok. Temos, portanto, 3 grandes ordens de mudança em curso nisso que eu estou chamando de pós-modernidade. A crise da globalização, da economia, das finanças, das estruturas do Estado e da cultura. A descentralização da produção e indústria da informação, comunicação, produtos mundiais, e um tremendo aumento do setor de serviço. Então, o setor de serviço é o grande setor que vai dominar durante um bom período ainda na nossa vida, da agora em diante. Ok? Alguma dúvida? Eu vou imediatamente postar esse slide já aqui no bate-papo para que vá para o material de vocês. Professor, vou repetir mais uma vez para quem possa ter entrado aí depois. Qual é o conteúdo da nossa segunda prova? Será Karl Marx, Max Weber, que eu fiz numa aula, e pós-modernidade, que vai ser hoje e na próxima aula. Ok para todos? Conteúdo da nossa prova? Ok, professor. Ok. Já tá marcada a data já? Dia 23, já falei para o pessoal, dia 23. Certo. A semana de prova começa dia 22, na segunda. Na segunda-feira vai ser o dia de protocolar nossa introdução lá na metodologia. Na terça seguinte, às 8 da manhã, eu publico o arquivo da prova e você pode fazer a prova pela manhã, pela tarde e terá até às 10 da noite para postar a sua prova no e-mail que eu indicar lá no cabeçalho da prova. O material já foi para vocês. Deixa eu abrir aqui um próximo. Ok. Esse aqui está mais discursivo. Esse aqui está mais... Ele é mais discursivo, ele é mais... Ele traz mais informações. Vamos lá agora. Apareceu para vocês? Apareceu, gente? Apareceu, professor. O que é o pós-modernismo? Então, vamos lá.
A vanguarda pós-moderna. Hoje em dia é corrente a ideia de que ingressamos em uma nova era intelectual. Somos pós-modernos agora. Os intelectuais mais proeminentes afirmam que o modernismo morreu e que estamos à beira de uma época revolucionária, livre dos cerceamentos opressivos do passado, porque eu disse que a gente vive só o presente, ó. Então, assim, tudo que foi do passado foi zerado, né? Foi zerado. Essa é a impressão que dá quando a gente está hoje na nossa época. Mas, ao mesmo tempo, inquieta em razão de suas expectativas para o futuro. Michel Foucault, o filósofo francês, identificou os alvos principais. Todas as minhas análises se opõem à ideia de que existem necessidades universais na existência humana. Essa ideia de que a gente... Professor, o que é essa existência universal? Eu falei disso nas primeiras aulas que eu estava com vocês. É achar que eu ainda tenho uma ligação com o cristianismo, que é do outro lado do mundo, que eu tenho uma ligação com a cultura grega. Então, assim, hoje as pessoas estão vivendo muito uma cultura localizada dentro do país. Então, esse ideal assim, universal de uma herança cultural, isso também enfraqueceu muito no mundo. Essas necessidades devem ser abolidas, pois são fardos do passado. Não faz sentido falar em nome da razão, da verdade ou do conhecimento e nem mesmo contra eles. Ou seja, professor, como é o nome disso? É o relativismo. A gente relativizou esse negócio de que a cultura ocidental branca é melhor do que a cultura negra africana. Então, isso está tudo hoje num patamar mais ou menos igual para todos. Não existe mais. A gente não pode nem cientificamente falar que tem uma cultura mais importante que a outra, porque a gente vai ser condenado e vai ser agredido, crucificado. Isso hoje não pode ser falado. Até por uma questão mesmo de respeito a todas as formas culturais. Muitos desconstroem a razão, a verdade, a realidade por acreditarem que, em nome da razão, da verdade, da realidade, a civilização ocidental espalhou a dominação, a opressão e a destruição. A razão e o poder são uma coisa só, declara Lyotard, aquele cara que eu falei que é um dos que criaram o termo pós-modernidade. Ambos levam a prisões, proibições, processo de seleção, bem público, dos quais são sinônimos. Então, assim, realmente o Ocidente, ele melhorou muito a vida de uma grande parte das pessoas, mas para uma outra grande parte das pessoas, mudou muito pouco, né? Por exemplo, no Brasil, hoje, a gente tem, nesse momento, nós temos hoje, isso aí esse dado é do governo, é do professor Scala. O governo afirmou um tempo atrás que o Brasil hoje tem 13 milhões de pessoas vivendo na chamada miséria. Por que a gente deixou isso acontecer? É isso, ó. Então é essa responsabilização. Trouxe tanta coisa bacana, trouxe a longevidade, trouxe a melhoria dos direitos da mulher, dos LGBT, de uma série de coisas, mas por que deixou 13 milhões de pessoas vivendo numa situação de miséria? A gente poderia ter melhorado isso aí. Moderno e pós-moderno. O termo pós-moderno citou o movimento em uma posição histórica e filosófica contrária ao período moderno. Assim sendo, para formular uma definição do pós-modernismo, será útil primeiro entender quais são os elementos que esse movimento rejeita e pretende ultrapassar. O mundo moderno existe há vários séculos e depois de todo esse tempo temos já uma boa noção do que é o modernismo. Na filosofia, os fundamentos do modernismo residem nas figuras formadoras de Francis Bacon. Esse Francis Bacon era um químico que foi o cara que praticamente assim criou isso que a gente chamou de ciência. E o René Descartes, falei para vocês no primeiro dia de aula que eu estava em sala, que centrou a ideia de razão dentro da cabeça humana, por sua influência sobre a epistemologia, ou seja, o nascimento do conhecimento. E de maneira mais abrangente em John Locke, por sua influência sobre todos os aspectos da filosofia. E da política, né? O John Locke é que inventa essa coisa chamada liberalismo, né? Então, os autores Bacon, Descartes e Locke são modernos por causa do seu naturalismo filosófico, sua profunda confiança de que essa razão ia deixar o mundo melhor, e especialmente no caso de Locke, seu individualismo, né? Porque ele foi um defensor realmente dos valores do individualismo. Os pensadores modernos enfatizam o indivíduo, que eles consideram como a unidade da realidade, né? O indivíduo pensante, o indivíduo que tem uma razão,
sustentando que a mente do indivíduo é soberana e que o indivíduo é a unidade de valor. Ao passo que, para os pré-modernos, a ênfase estava na subordinação feudal do indivíduo a realidades e autoridades superiores. Então, era um rei, ou um papa, ou a igreja, políticas, sociais e religiosas. A filosofia moderna chegou à maturidade no chamado iluminismo, ali quando eu centrei em 1800, né? Os filósofos iluministas consideravam-se radicais, e com razão. A visão do mundo pré-moderna medieval e a visão do mundo iluminista eram explicações coerentes, completas e totalmente antagônicas da realidade e do lugar que os seres humanos ocupavam nela. A descrição que Descartes faz da razão, por exemplo, é racionalista, enquanto a de Bacon e Locke é empiricista, porque o John Locke ele é o pai também do uma corrente que na filosofia a gente chama empirismo. Empirismo significa que eu só acredito naquilo que eu vejo numa experiência. A medicina é muito assim, né? O que os colocou na liderança de escolas rivais, né? Então, racionalistas de um lado, racionalismo é você criar explicações de sua cabeça, e de outro lado, é criar explicações a partir de uma experiência, empirismo. Mas um aspecto era fundamental para os três, a posição central da razão como faculdade objetiva e competente, opondo-se à fé, ao misticismo e ao autoritarismo intelectual dos períodos anteriores. Com a razão ocupando agora um lugar de honra, todo o projeto do iluminismo cresce, né, floresce. Se ressaltarmos que a razão é a faculdade que nos permite compreender a natureza, então essa epistemologia, quando sistematicamente aplicada, dá origem à ciência, né? Então, assim, eu sou possuidor de razão e ali a realidade. Então, um sujeito que se separa da realidade. Eu sou o sujeito que vou estudar a realidade e o mundo. O nome disso é ciência. O individualismo e a ciência são, portanto, fruto de uma epistemologia da razão, aplicado sistematicamente porque ambos acarretam consequências de grande impacto, que foi a transição do medieval para o capitalismo, ali no início. A filosofia amadureceu nos anos de 1700, assentando no decurso desse período o conjunto de concepções que predominou na chamada Era Moderna, naturalismo, razão e ciência. Tábula rasa é a mesma coisa que a gente está fazendo hoje. Tábula rasa é como se o mundo estivesse começando de novo. Essa é a sensação que a gente tem hoje. Ao viver em 2021, a sensação que a gente tem é que parece que a gente está criando um mundo de novo do zero. A gente voltou para o começo e é como se estivesse reinicializando a máquina. É essa a impressão que tem ao viver nesse mundo tecnológico que a gente está vivendo no início do século XXI. O individualismo e liberalismo também eram valores. Pós-modernismo versus iluminismo. O pós-modernismo repudia todos os fundamentos do iluminismo. Afirma que as premissas modernistas do iluminismo eram, desde o início, insustentáveis, e que hoje suas manifestações culturais perderam completamente a força. Porque o iluminismo ele prometeu que o mundo realmente ia melhorar para todo mundo. Eu acabei de falar que 13 milhões de brasileiros são miseráveis. Então, para alguns, não teve melhora. Afirma que as premissas modernistas eram desde o início insustentáveis e que hoje suas manifestações culturais perderam completamente a força. Embora o mundo moderno continue a falar em razão, em liberdade, em progresso, suas patologias, né, o que deu errado, indicam uma outra coisa. Em vez da concepção de que os interesses humanos são fundamentalmente harmoniosos, aquela ideia lá do positivismo, né, da ordem, e tendem a uma interação mutuamente benéfica, destacam o conflito e a opressão. Em vez de ressaltar o mérito do individualismo nos valores, nos mercados e na política, defendem o comunalismo, né, viver em comunidade, aí a ideia de comunidade, a solidariedade e as restrições igualitárias. Em vez de apreciarem as realizações da ciência e da tecnologia, nutrem acerca delas uma suspeita que tende à franca hostilidade. A gente está vendo hoje muitas pessoas botarem a ciência em questão com o negócio de terraplanismo, cloroquina, não sei o que. Isso é desconfiança com a ciência em nome de outros valores. E aí eu não quero dizer se é para o bem ou para o mal. Cada um tira suas conclusões. Aqui um quadro que eu mostro a diferença de como é que era antes da modernidade, o próprio modernismo, modernidade, e o pós-modernismo,
e uma palavra-chave do que cada um valorizava. Razão iluminista, liberalismo e ciência. O iluminismo desenvolveu as características do mundo moderno, que muitos hoje em dia consideram como ponto pacífico. Há coisas que ainda estão na nossa vida, a política chamada liberal, o livre mercado, o progresso científico e a inovação tecnológica. Todas essas 4 instituições dependem da confiança no poder da razão. Então, no fundo, é a razão humana trazendo benefício. Aí a pergunta por trás é benefício para todos ou é só para alguns? Aí é um outro momento. A confiança no poder da razão é mais óbvia na ciência e na tecnologia. O método científico consiste na aplicação cada vez mais refinada da razão para a compreensão da natureza. A crença nos resultados da ciência é um ato de confiança na razão, da mesma maneira que confiar a própria vida a seus produtos tecnológicos. O feito mais notável do iluminismo foi essa institucionalização da confiança no poder da razão, que foi o que nos trouxe até o ano de 1980, o fim da sociedade industrial. O pós-modernismo é a primeira afirmação consistente e implacável das consequências de se rejeitar a razão, consequências estas inevitáveis, tendo em vista a história da epistemologia desde Kant. Esse Kant é um filósofo que o Kant dizia o seguinte: a gente não é mais controlado nem por Deus nem por um rei. Então, por essa razão, o ser humano ia buscar o esclarecimento das coisas e ia ganhar autonomia. Aí volta uma pergunta conflitante de novo. Ó. Quem foi que conseguiu essa autonomia pelo conhecimento? Alguns, né? No Brasil, né? No Brasil, a última estatística das pessoas que têm que fazer o ensino superior, só 16% estão na universidade. Então, aqui no Brasil, esse esclarecimento foi longe. Tem muita gente que não tem acesso nem à escola ainda. O Piauí tem 20% ainda de analfabetos, ou Piauí. O Maranhão, aqui do lado, eu vou citar, não tenho nada contra, é 28% de analfabetismo no Maranhão. Então, de cada 5 piauienses, um analfabeto. No Maranhão, é de cada 3 maranhenses, um é analfabeto. Então, assim, se a gente não conseguiu superar nem o analfabetismo, como é que a gente vai falar em autonomia? É muito longe, né? É como se o iluminismo tivesse prometido, mas na hora H não acabou, não acontecendo. Foi só uma promessa. O pós-modernismo é a primeira síntese das implicações das principais tendências. Nele encontramos o antirrealismo metafísico, que é essa questão de não acreditar muito no poder da razão, a subjetividade epistemológica, que é você saber qual é a origem do conhecimento, o sentimento sendo colocado como a origem de todas as questões de valor. Então a gente está retomando muito no mundo essa coisa dos sentimentos morais, né? Isso está revivendo. O consequente relativismo, eu falei um pouco atrás, do conhecimento e dos valores, e a consequente desvalorização ou depreciação do projeto científico. Nós estamos vivendo uma grande época que está criticando a ciência em nome de outros conhecimentos que estão paralelo à ciência. Com Marx, experimentamos uma profunda sensação de alienação, vitimização e raiva. Com Freud, vou citar aí alguns autores que estudam modernidade e pós-modernidade. Com Freud, desvelamos anseios de uma sexualidade obscura e agressiva. Raiva, poder, culpa, luxúria e medo constituem o centro do universo emocional pós-moderno. Os pós-modernistas se dividem com respeito a esses sentimentos nucleares, se eles são determinados biologicamente, que é a questão genética aí para o pessoal da medicina, né? Será que nós somos fruto da genética? Ou a gente se forma durante a vida? Ou socialmente? Destacando-se a versão social como a grande favorita, ou seja, a vida da gente, a gente aprende vivendo na sociedade. Em todo caso, porém, o indivíduo não tem controle sobre seus sentimentos. Sua identidade é produto de um grupo, está muito forte hoje, né? As pessoas tendem a viver dentro de grupos a qual ele pertence, seja ele econômico, sexual ou racial. Então, a identidade dos negros, dos LGBTs, das mulheres, dos adolescentes, cada grupo desse quer defender uma visão de mundo, um ponto de vista diferente. Então, era isso que eu tinha para vocês na aula de hoje.
E vou publicar esse slide também agora, nesse momento. São 2, 4, 6, 8, 9. Tá a turma todinha aqui. Eu não vou nem fazer a chamada, não. Estão todos aqui. Eu só vou publicar bem aqui o... não, ele já estava aqui, deixa eu ver. Já estava aqui, rapaz, eu não fiz o negócio, está aqui. Pronto. Os 2 slides estão publicados para vocês, ok? Na próxima semana eu vou continuar aperfeiçoando essa ideia da pós-modernidade, vou trazer mais conceitos, vou trazer mais pelo menos 2 slides para a gente entender ainda melhor a época que a gente está vivendo, no que consiste ser o início do século XXI, para vocês das novas gerações, tentar traduzir melhor todas as transformações que estão acontecendo. Desejo boa semana para todos e vou finalizar a aula agradecendo o comparecimento de todos e desejando um bom resto de semana para todos. Até a próxima, gente. Igualmente, professor. Boa noite. Tchau, professor. Tranquilo, tranquilo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.